boa noite. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do podcast De Líder para Líder. O podcast que todas as quintas-feiras eu trago um líder para a gente conversar aqui, para a gente debater sobre o tema liderança e outros subtemas envolvidos aí com a liderança. Lembrando, gente, que o episódio fica salvo aqui no Instagram, você pode assistir como live, também fica salvo no YouTube e no Spotify. Então você pode assistir, ouvir ou assistir por todas essas plataformas. E claro, na quinta-feira, então, é ao vivo e você tem o privilégio de participar aqui comigo, né? Fazer perguntas ao vivo para mim e para os nossos convidados. Então sejam muito bem-vindos. Bom, antes de chamar essa convidada especial, deixa eu apresentar ela, tá? Então, você que é líder, que você que tem um time de vendas, um time comercial, fica ligado, tá? Nessa live, lembrando que ela fica salva aqui no Instagram, ela também fica no YouTube e fica no Spotify. Em todos os canais você pode ouvir e assistir quantas vezes você quiser e consumir esse conteúdo. Para estudo, indo trabalhar, voltando do trabalho, né? Coloca ali o fone no ouvido e vai absorvendo esse conteúdo que é de muita utilidade. Bom, quem é a Ana Moraes que vai participar conosco aqui na live hoje? A Ana, ela é consultora empresarial e mentora de vendas com mais de 15 anos de experiência em vendas e ela também tem mais de 6 anos de experiência como líder de equipes de alta performance. Ela é especialista em estratégias inbound e outbound, forte expertise em inside sales, field sales e métricas de vendas, atendendo desde SMB até Enterprise. Ela é graduada em engenharia de produção e tem MBA em gestão de negócios. E ela acredita que vendas é uma ciência que também envolve a compreensão do comportamento humano. Bom, vamos convidar a nossa Ana, a nossa convidada, para entrar na sala para bater esse papo conosco e falar sobre esse tema tão desafiador. Boa noite, Ana! Boa noite, Rô, tudo Muito bem? bem-vinda! Que bom que Prazer estar aqui com você. a gente que fica feliz de você ter aceito o convite de nos prestigiar com o seu conhecimento, com a sua autoridade aí nesse tema, né? Que é tão sensível, né? Tão polêmico, mas tão importante de estar atento, né, Ana? Sim, sim. Quando a gente fala de vendas, né, eu acho que tem a parte da pressão, mas tem muitas coisas também que a gente pode deixar de aprendizado para outras áreas, que é acompanhamento de resultados, alta performance, e todo mundo precisa desse lado, né? Então a gente vai falar um pouco sobre isso hoje. Exato. Gente, sejam muito bem-vindos, fiquem muito à vontade para interagir, mandar sua pergunta, né? Aproveitar, né, dessa especialista que está aqui essa noite para justamente usufruir desse conhecimento. Bom, eu vou fazer várias perguntinhas aqui para a Ana, né? Separei algumas perguntas para a gente conversar um pouquinho. Vou dar os meus pitacos quando eu achar importante, né? Devido ao tema, né, Ana, liderança. E, pessoal, fique muito à vontade para fazer as perguntas e as considerações de vocês também. Vamos lá. Ana, atualmente, né, você atua aí como mentora de carreira na área de vendas, né? Acho que esse é o teu forte. Segundo a tua opinião, né, o teu conhecimento, quais são as características mais marcantes dos vendedores, né, que atuam em alta performance, que você acredita assim que os líderes eles precisam estar atentos, precisam estar prestando atenção para justamente desenvolver essas características, né, essas habilidades nas pessoas da sua equipe? Legal. Bom, acho que a gente pode falar das duas partes. Acho que o líder ele pode usar para ele se desenvolver, mas ele também pode replicar técnicas de vendedores de alta performance mesmo e competências que são bem desenvolvidas para a sua própria equipe. Acho que a primeira coisa que eu observo em vendedores de alta performance, que vendedores de alta performance, eles utilizam método. E método científico já é muito comum para muitas áreas, né? E em vendas já é comum há alguns anos, mas não era tão comum assim há alguns anos atrás.
O pessoal acreditava muito que vender era dom, né? Mas não, é técnica. E assim como em vendas é técnica, em outras áreas também não poderia ser diferente. Então, quando a gente tem algumas áreas que são áreas mais metódicas, é mais normal da gente ter ferramentas, método, né, e usar um passo a passo. E quando a gente tem áreas mais subjetivas, como liderança, por exemplo, a gente vê as pessoas indo muito no feeling. E não, né? Eu acho que se tem uma coisa que a liderança ela pode se espelhar em vendedores de alta performance é também usar método científico para poder liderar e também para poder avaliar suas equipes e criar planos de desenvolvimento também para as equipes que sejam baseados em desenvolvimento de métodos. Perfeito, Ana. E tu falou, né, que vender é uma habilidade que pode ser desenvolvida. Então, qualquer pessoa pode aprender a vender. Então, digamos que eu sou um líder, que eu tô aqui, né, na live e eu tô assim, poxa, o meu time não vende, eu acho que a pessoa não tem habilidade, não tem a característica, não tem aquele comportamento necessário para vender. Qualquer pessoa pode se tornar um bom vendedor. Qualquer pessoa pode se tornar um bom vendedor, desde que ela siga os processos e tenha também algumas soft skills que são fundamentais para poder vender, que é a resiliência, né? A gente vai até falar um pouco aqui, e outras características. E aí, pegando esse gancho, né? Como eu falei, vendas é um método como qualquer outra área. E uma das soft skills também, que são muito valorizadas e que eu percebo muito em vendedores de alta performance, é essa questão de ter esse espírito de aspirante, né? De sempre ter um espírito de aprendiz. Então, se algum líder está com dúvida mesmo se o colaborador ele tem perfil para vendas ou não, ou até para alguma outra área ou não, eu acho que essa questão de avaliar se a pessoa tem garra, espírito de aprendiz mesmo, tem um vídeo do Bernardinho que eu gosto muito, né, que fala sobre manter o espírito de aspirante, que esse é o segredo dos campeões. E eu acredito que em vendas também é um segredo dos vendedores alta performance, essa questão mesmo de manter esse espírito de aprendiz, de ter humildade intelectual mesmo para entender, para olhar para o seu processo, para entender o que está errado, etc. Eu acho, né, Ana, que quando a gente olha um profissional que atua em alta performance, independente se for numa área de vendas ou em outra área, né? Quando a gente pensa em alta performance, eu acho que essa característica, né, de ter garra, de ter resiliência, de querer, né, de ter fome de resultado, ela serve para todo mundo, né? Se a gente for pensar de modo geral. Para todo mundo. Porque quando a gente fala de método, seja em vendas ou em outra área, são questões mais simples, né, de desenvolver. Porque eu faço um curso, eu aprendo, eu começo a aplicar, eu aprendo. E quando a gente fala de soft skills, que tem mais a ver com determinação, resiliência, garra, né, essas questões comportamentais mesmo, não é que é impossível de mudar, mas é mais desafiador de mudar. Né? Tudo é treinado, mas até porque você depende da pessoa ter consciência daquilo, né? Muito mais simples de você dar um feedback para a pessoa melhorar em uma parte mais técnica do que numa parte comportamental. Então, com certeza, essa parte faz toda a diferença. E como que o líder, agora fugindo um pouco do script aqui, como que o líder, ele... Algumas dicas, assim, que você pode dar bem rápidas, assim, para o líder, ele investigar se as pessoas do seu time, elas têm essas características, sabe, de garra. O que que você indicaria aqui? Uhum. Então, eu sou especialista em gestão comportamental, né? Então, uma das ferramentas que eu acredito que tiram muito dessa parte subjetiva e traz mais tangibilidade para dentro desse processo é a gestão comportamental, porque fornece, né, assessments, relatórios que vão dar características bem profundas e baseadas também em método, que vai facilitar tanto para o líder para dar aquele feedback, mas tanto para a pessoa também ter consciência daquilo. Mas, quando, né, não existe essa possibilidade de trabalhar com gestão comportamental, eu acho que são feedbacks baseados em exemplos, né, do dia a dia mesmo, exemplos frequentes. Eu tinha uma líder que ela me ensinava, né, que, por exemplo, se você faz AVD, avaliação de desempenho, 6 em 6 meses, por exemplo, ela tinha um caderninho que ela ia anotando os comportamentos.
mas não com o sentido de julgar, mas de fato para não esquecer e para conseguir tangibilizar o feedback. Claro que alguns feedbacks você vai dar no dia a dia, mas alguns comportamentos até para você tangibilizar depois se aquilo foi frequente, se foi recorrente ou não, precisa de algum modo ser padronizado para que você consiga dar o feedback. Mas é claro que tendo essa parte comportamental fica muito mais simples de a gente mapear essa parte de soft skills, mas isso também não tira essa parte dos exemplos do dia a dia, porque a gestão comportamental ela traz um padrão, mas os exemplos é que vão determinar até o nível de consciência da pessoa sobre os próprios comportamentos dela. Sim. E eu sempre falo, né, que esse nível de intimidade que o líder ele tem e esse nível de compreensão ele só vai ter assim com uma entrega genuína da parte do líder, de estar atento à comunicação, de fazer feedback, né, de delegar tarefas, de cobrar resultado, de fazer uma avaliação de desempenho, de entender, né, o quanto que aquele colaborador, o quanto que aquela equipe está entregue à sua função, se está performando adequadamente, né? Então, essa interação, essa conexão, ela acontece, ela demora e precisa ter interesse genuíno da parte do líder, né? De querer fazer isso acontecer, né Ana? Sim, inclusive essa é uma das habilidades replicadas também, que devem ser replicadas de um vendedor, porque é a mesma coisa, é o que eu sempre falo com os meus mentorados e também falava muito quando eu era líder, né? Que você não vai conseguir se aprofundar num cliente, fazer um diagnóstico profundo e etc, né? Que trazendo uma relação seria a mesma coisa, né? De ter uma profundidade com o liderado e etc. Se você não tiver interesse genuíno, né? Se você não tiver empatia com a pessoa. Então, se você primeiro não construir a base, que é a parte da relação de confiança, fica muito difícil de você subir para um próximo nível, que é esse aprofundamento. Então, a primeira coisa de tudo é ter essa conexão, essa relação de confiança e depois ir se aprofundando. E para se aprofundar, você precisa ter interesse genuíno, assim como nas vendas também. Legal, ótimo. Bom, vamos para a nossa segunda pergunta aqui, Ana. Bom, os vendedores de alta performance, eles costumam lidar diariamente, né, praticamente com um volume muito grande de desafios. E isso faz com que eles, né, criem uma resiliência muito grande para justamente conseguir lidar com a pressão, enfim, essa rotina que ela é uma rotina intensa, né, de quem trabalha numa área comercial. Tem o ônus e o bônus, né? O bônus, né, positivo, uma remuneração altíssima, as pessoas fazem os seus salários, né? Colhem os resultados, mas também tem o ônus, que é essa pressão, né? E por consequência, a pessoa precisa criar uma resistência maior. Como que um líder ele pode aprender com essa resiliência e aplicar no dia a dia dele, especialmente nesses momentos de maior pressão que surgem também para o líder? Bom, de fato, eu acho que isso não somente líderes, mas todos nós tínhamos que aprender com vendedores, que é essa parte da resiliência mesmo, né? Eu acho que um dos principais pontos de um vendedor desenvolver tanta resiliência são a quantidade de nãos, né? Que ele recebe todos os dias. Porque como que um não ou uma objeção soa para a gente? Uma rejeição. E nós, como seres humanos, nós não gostamos de ser rejeitados. Então, para a liderança, é a mesma coisa, né? Um líder, ele precisa aprender a lidar com a rejeição. Eu falava muito, né? Porque eu também era líder de líderes, que liderança não é um concurso de popularidade, né? E nem deve ser. Quando uma pessoa ela acha que tem o respeito da equipe por ser amigo, por ser bonzinho, isso se quebra, né? Com pouco tempo. E isso não é sustentável. Então, essa parte de lidar com a rejeição, de desenvolver essa mentalidade, eu acredito que os vendedores têm muito a ensinar para a liderança nesse sentido, porque eu vejo que é uma grande dificuldade, principalmente nos primeiros estágios de liderança, né? Eu mesma errei muito nesse ponto, né? Especialmente nos meus primeiros anos como líder, e depois é que eu fui criando essa casca. Mas se tem uma coisa que a gente precisa aprender, é essa parte de lidar com a rejeição. E a gente aprende isso sendo muito controle emocional, né? Então a inteligência emocional de um vendedor precisa ser muito boa e a de um líder também, para poder lidar
os diferentes imprevistos que acontecem no dia a dia, com as diferentes personalidades do time, assim como um vendedor também precisa lidar com as diferentes personalidades dos clientes. Legal, nossa, passou um filme aqui na minha cabeça, porque eu falo muito isso para os meus alunos, né? Que o líder, ele não tem que querer ser amado pelos seus liderados, ele precisa aprender a ser respeitado, e o respeito se conquista, enfim, né? Executando o seu papel na condição de líder, que passa por, né, tantas tarefas, tantas questões, né, que envolve o papel da liderança. Então, acho que, né, o que tu colocou fecha muito bem, assim, eu sempre falo, não adianta, você não queira ser amado, queira ser respeitado pelo que você faz, pelo que você entrega, né, para a tua equipe. E acho que conectou bem. E agora, pensando bem, assim, ó, se eu pensar no papel do líder e do vendedor, eles têm uma característica muito importante de nível de semelhança, né, porque os desafios são muito parecidos, a pressão é muito parecida. Acaba que a pessoa que faz vendas, ela também faz gestão de uma carteira de clientes, né? De um portfólio de produtos, de serviços. Então, é muito parecido, né? Acho que os desafios, eles são... E só me passou pela cabeça isso agora, quando você falava. Falei, meu Deus, realmente, assim, faz muito sentido, né? Trabalhar até certas características e competências, porque elas quase que se equiparam, né? Exato. Porque quando a gente fala de vendas, a gente está estimulando e ajudando as pessoas a sair de um ponto A para um ponto B, que é exatamente o que um líder precisa fazer no dia a dia. Então, a gente ajuda, conduz nesse processo, né, de tomada de decisão. Então, a gente ajuda muito nisso. E a gente precisa liderar, né, fazer gestão das pessoas que são os clientes. Cada um tem um estilo, a gente precisa também ter empatia com eles. Então, de fato, tem muitas semelhanças. E principalmente quando a gente fala, né, da parte de soft skills, tem muita coisa em comum. É verdade. Bom, a mentalidade de um vendedor de alta performance, né, envolve busca constante por resultado. Né? Se a gente for pensar assim, a grosso modo, né, Ana? Busca constante por resultado. É isso que faz a pessoa, né, que a gente consegue mensurar se a pessoa está ou não em alta performance. De grosso modo, repito. Como que um líder pode manter esse foco em resultados sem perder a conexão e o engajamento com a equipe? Porque às vezes acontece, né, de bater de frente, né? E a gente sabe o quanto que é importante manter a conexão, manter o engajamento para a equipe poder performar também. Bom, nesse ponto, eu acredito que não só os líderes, mas as áreas como um todo têm muito a aprender com a parte de vendas, né? Porque em vendas a gente tem um fator que facilita a cultura de resultados, que é justamente ser um fator muito tangível. Se a meta é 100 e se eu fiz 90, eu fiz 90% da meta. Tipo assim, né? Esse é o meu resultado final. Em outras áreas, os objetivos eles não são tão tangíveis como em vendas. Então, daí começa a principal dificuldade. Mas existem outras formas também de mensurar resultados, né? Seja por outras métricas, seja por projetos, etc. Eu acredito que a principal coisa que um líder, né, precisa aprender com essa parte de manter alta performance e cobrança de resultados em vendas é criar uma cultura de resultados. E como que se cria uma cultura de resultados? Fazendo com que a cobrança de resultados seja natural, não seja, né, só a cobrança quando você não entregou algo. Então, a gente consegue implantar muito isso fazendo ritos e rituais de gestão, por exemplo. Então, se você tem ritos e rituais de gestão semanais, né, outros mensais, outros semestrais, e já fica tudo muito previsível e constante, automaticamente você vai criar essa cultura de resultados. Então, não vai ser algo voltado tanto, né, como alta cobrança ou falta de empatia, mas sim como um processo natural de mostrar, né, o que que eu estou entregando, o que que não deu certo e ir fazendo esse acompanhamento. E isso ajuda também nessa parte que a gente falou, né, de não ser o bonzinho, de criar respeito, porque a partir do momento que você vai entendendo as demandas de cada um, as dificuldades, né, o que está dando certo, o que que não, até para você corrigir a rota quando necessário, vai criando também essa autoridade e esse respeito com a própria liderança. Então, eu acredito que para as outras áreas precisa ser natural. É claro que não precisa ser na frequência e na pressão que é
a área de vendas, mas precisa ter constância de ritos e rituais de gestão para que essa cultura de resultados seja natural nas equipes. Sim, ótimo, muito sentido, Ana. Gostei bastante da tua visão em relação a esse tema, né? De ter esses rituais, de ser constante, né? De estar atento, né? Às pessoas, às necessidades do time e também que faça sentido, né? Porque não adianta só fazer por fazer, precisa conectar, precisa fazer sentido para as pessoas, né? Às vezes você está dentro de um ambiente, sei lá, do varejo, que eventualmente uma ação que você faria numa startup não vai fazer tanto sentido, né? Então, acho que o entendimento, a compreensão, né, que passa pela comunicação, por estar atento, por entender exatamente o teu papel, né? Acho que também é importante para conseguir ter esse tipo de resultado. Eu lembro que no início da minha carreira eu trabalhei na área de RH, né? E eu lembro que a gente tinha reuniões semanais que a gente fazia, que a gente colocava, por exemplo, quais eram os 3 pontos altos da semana e quais eram os 3 pontos baixos da semana. Então, e o que eu consegui concluir, o que eu não consegui concluir. Esse é um exemplo de que nem sempre precisa ter metas tão tangíveis e palpáveis estabelecidas para que a gente consiga fazer um acompanhamento. Então, eu acho que cada um, né, entendendo o seu mercado, a sua realidade, consegue fazer um acompanhamento de resultados. O que não dá é para não fazer, porque os custos disso, né, a médio e longo prazo, são muito altos. E aí você acaba perdendo o controle da equipe. É verdade. Eu tenho alguns mentorandos, né, que tem equipe de SDR, né, equipe de vendas, e é justamente esse o ponto que eu bato, assim, ó, não perca o controle, né? Não deixa que, porque a longo prazo, a médio prazo já não sustenta, né? Então não perca o controle, não deixa, né, de acompanhar, de dar o feedback, de fazer o treinamento necessário para a equipe performar melhor, porque justamente se você perder o controle, já era, né? Já depois para recuperar, para fazer o resgate, é trabalho redobrado, né? Às vezes tem Sim, que fica bem mais. trocar a equipe, às vezes até o líder vai ter que ser trocado porque não deu conta, né? De sustentar aquilo que, enfim, deveria ter feito anteriormente, né, Ana? Exatamente. Então, nesse ponto de entender, né, essa parte de cultura de resultados, eu acredito que é um chave assim, para a gente aprender e replicar, porque no final das contas não é desagradar, mas sim fazer o seu papel. Exato, exatamente. Às vezes vai ser vai ser desagradando, né? A gente não vai agradar todo mundo, não tem jeito. O líder ele não pode se colocar nesse lugar onde ele quer agradar todo mundo, onde ele precisa, né, ser o centro das atenções. É muito pelo contrário, né? Muitas vezes vai desagradar, vai tirar da zona de conforto, mas isso que é o legal também, né? Porque quem não sai da zona de conforto não cresce, né? Exatamente. Onde é tudo muito gostoso, agradável, né? Nada acontece ali. Só é bom de estar, mas e daí, né? E Então, quando a gente escolhe um papel de líder, é inerente, né, essa questão de desagradar, e a gente precisa entender que isso faz parte da escolha que a gente fez. exatamente, exatamente. Ana, e quais técnicas de venda você considera que podem ser eficazes para o líder na hora dele comunicar expectativas, alinhar metas, né? Ou até inspirar a equipe para alcançar desafios, né, maiores, né, objetivos mais desafiadores. Bom, a gente até já citou algumas aqui ao longo da Foi. conversa, então não vou repetir, mas vou falar de alguns que eu considero muito importantes. Quando a gente fala, né, de, por exemplo, uma rotina de feedback, etc., você só consegue fazer esse aprofundamento se você tiver as ferramentas certas, né? Assim como a gente faz aqui na parte de vendas. E uma ferramenta muito poderosa são as perguntas. Né? Então, a gente se conectar por meio de perguntas para fazer o outro refletir. E aí, o que a gente precisa de desenvolver? Escuta ativa. Porque se a gente não desenvolve um poder de escuta profundo mesmo, se eu escuto atentamente, não com a intenção de responder, mas de entender o que o outro está falando, para fazer as minhas considerações depois somente, eu não consigo me aprofundar, me conectar. E trazendo um paralelo também com a parte de vendas, como eu disse,
a área de vendas ela precisa lidar com vários perfis, estilos de clientes, etc. O líder também precisa lidar com vários estilos de liderados. Então, essa parte de entender o perfil do cliente, né, fazendo um paralelo até com liderança situacional, né, que é entender o que a gente precisa usar em cada situação mesmo, né, qual estilo de liderança usar e aqui qual estilo de vendas eu preciso usar naquele momento. Eu acredito que também é uma habilidade que deveria muito ser replicada, porque eu preciso entender que se os meus liderados eles são diferentes, se eu usar um estilo, né, replicar um modelo de feedback, replicar um modelo de plano de desenvolvimento, não é o que é, né? Não tem esse padrão. As pessoas são únicas, assim como os clientes também são. É verdade. Uma coisa também que eu falo com muita frequência, que tem aquela máxima, né? Trate o outro como você gostaria de ser tratado. Esquece, isso não existe, né? Trate o outro como ele gosta de ser tratado, né? Então é importante conhecer justamente as preferências dele, né? Ele é mais aberto, ele é mais extrovertido, mais introvertido, né? Um pouco mais não gosta de ser tocado, tem dificuldade de abertura. A gente precisa compreender o outro para justamente conseguir se conectar com ele genuinamente, né? Exatamente. Inclusive, eu tenho uma aula de vendas na minha mentoria que eu uso exatamente essa frase, que existe essa máxima, né? Trate o cliente como ele gostaria de ser tratado. Não, você precisa tratar o cliente como ele gostaria de ser tratado, que é diferente do seu jeito. Então, a gente está falando das similaridades, é mais uma, né, que a gente tem. Essa parte de ser situacional, entender muito bem o perfil de quem a gente está conversando, trabalhar a escutativa e empatia nesse processo é muito importante. É verdade. E tu falou, né, da escutativa. A escutativa, né, ela faz parte de um grande guarda-chuva que é a comunicação como um todo. E eu falo também com muita frequência sobre isso. E sempre que eu tiver a oportunidade, eu vou repetir, porque pode ser que alguém não tenha ouvido. E se alguém entender isso e fizer diferente de uma próxima vez, já valeu a pena. A gente fala que a comunicação ela é a habilidade comportamental mais valiosa deste século e que as pessoas que desenvolvem a habilidade da comunicação, elas aumentam a sua empregabilidade. Ou seja, as pessoas, né, que estiverem atentas a isso, elas vão ter mais oportunidades no mercado de trabalho. E a comunicação não é apenas o que eu falo, é como eu falo, né? É como eu me expresso, é o meu tom de voz, é a forma como eu me porto, né? E é também a minha escuta ativa. Porque não adianta eu só falar, me comunicar muito bem, mas eu não estar atento ao que o outro está falando, às necessidades da outra pessoa. E a gente só vai conseguir sentir de verdade o que o outro precisa se a gente estiver com o coração e o ouvido bem abertos, né, para ouvir, para prestar atenção. Então, tu falou de escutativa e eu gosto de reforçar isso sempre que eu tenho oportunidade. Trabalhem, invistam na comunicação de vocês, porque isso vai fazer diferença a longo prazo. Muito bom. Ana, na sua opinião, como que a disciplina e a organização, que são tão essenciais, né, para um vendedor de sucesso, pode ajudar um líder a gerir melhor o tempo e criar uma equipe também mais produtiva? Uhum. Bom, isso, né, na parte de vendas é fundamental. Como eu disse, hoje em dia é método, então precisa seguir, ter uma rotina de disciplina, fazer gestão de tempo, etc. E, né, como você bem posta, muitas vezes o líder ele começa muito pelo exemplo, né? Se você tiver uma própria boa gestão do tempo, cumprir com suas promessas, com seus compromissos também, você acaba replicando. Então, ter um líder que demonstra isso, né? Não tem como a gente ser líder e não demonstrar. Então, eu entendo que às vezes em muitas empresas, né, a rotina ela vai comendo, né, a nossa agenda e a gente acaba deixando alguns compromissos muitas vezes com os nossos liderados para trás. E aí, um conselho que eu dou por experiência própria, é melhor você diminuir a frequência, talvez, de encontros que você tem que cumprir e ir aumentando aos poucos do que não cumprir, porque isso acaba atrapalhando essa continuidade. Porque não tem como
você cobrar constância do outro lado se você também não está sendo constante, né? E falando de disciplina, tem um outro ponto também que eu acredito que é muito importante, que é fazendo mais um paralelo, né, entre vendas e liderança. Existem vendedores que são muito apegados aos leads, né, que são os potenciais clientes. E existe um fluxo, um método que, né, a partir de determinado momento, você precisa ter a disciplina de sair. Por mais que, ó, não, então, né, não deu certo, eu vou passar para outro, porque senão você fica perdendo muito tempo com um potencial cliente, enquanto fazendo um trade-off de tempo, você poderia estar desprendendo tempo em um que tem mais potencial. Então, a gente precisa usar isso em vendas. Fazendo um paralelo disso com a liderança, na parte de tomar decisões difíceis também. Em vendas, especialmente se for um projeto grande, não é uma decisão fácil. E na parte de liderança, tem pessoas que você já tentou, né? Você já deu feedback e tudo mais. Não adianta ficar adiando decisões que são necessárias. E esse também, né, eu acho que esse é um ponto que todo mundo erra, especialmente quando não tem um mentor de liderança, etc., que é adiar decisões difíceis, porque mexe com uma parte nossa, né, essa parte de desagradar, mas outras partes também que a gente tem. Então, acho que essa disciplina de você entender também, sabe, de qual que é o momento de poxa, não dá mais, vai ser melhor para mim, para a empresa e para a pessoa. Especialmente quando tem relações de confiança que são quebradas, é muito difícil de recuperar. E aí eu vejo, né, que às vezes isso vai se estendendo e tudo mais, porque um dia já foi bom e tudo mais, mas, né, não está atendendo no momento. E às vezes nem para a pessoa tá bom também. Então a gente saber que esse tipo de decisão difícil precisa ser tomada e que a gente precisa ter coragem para poder fazer isso é um paralelo que eu faço também. Ótimo, não? Excelente dica, excelente reflexão, né? E eu falo isso também, tá? Para os meus alunos, nas minhas redes sociais. Seja rápido em demitir. Não, demore para contratar e seja rápido em demitir. Né? Para a gente ter uma admissão mais assertiva, com qualidade, né? Focado num perfil mais adequado para a posição que a pessoa vai ocupar. Agora, se você começou a sentir que a pessoa não vai, que não engrena, você já fez um feedback, né? Fez uma possível avaliação, cara, não demore para tomar a decisão, porque a longo prazo isso vai ser prejudicial para todo mundo. Para a pessoa, porque ela não está desenvolvendo, ela não está vendo, de repente, aquela posição como uma oportunidade para ela deslanchar. Para o time é ruim, porque acaba contaminando as pessoas começam, né, a ver que aquela pessoa não performa, que não está legal e que nada é feito. E para o próprio líder, que não toma essa decisão. Então, e a organização como um todo, né? Assim como os resultados da empresa. Então, essas decisões, de fato, elas precisam serem tomadas. Então, adorei essa reflexão que tu trouxe, né? A gente está muito alinhada em relação às questões. Parece até que a gente conversou muito sobre isso antes, e de fato não, a gente só trocou, né, uma ideia sobre o que a gente ia discutir. Bom, acho Ana, e para isso? Pode complementar, desculpa. Não, eu ia falar que eu acho que ajuda bastante, né? Porque não só como especialista em vendas, eu já fui líder de vendas durante algum tempo, né? Tem essa parte de gestão comportamental que eu acredito que é muito importante. E como eu falei no início da minha carreira, eu trabalhei na área de RH, né? Eu já trabalhei mais de 3 anos na RH, então a gente acaba aprendendo muito vendo, às vezes, o erro de outros gestores, né? Quando a gente tem a oportunidade de estar nos bastidores. Então, eu falo que isso me ajudou muito, porque o fato de eu estar no RH e conseguir observar aquele ambiente me ajudou muito a não replicar algumas coisas que eu vi que eram muito recorrentes. Não, e no meu caso também, eu também trabalhei, né, na área de gestão de pessoas, trabalhei 20 anos. Os primeiros 10 anos que eu trabalhei, eu não fazia liderança, mas elas foram a base para que quando eu assumisse a minha primeira posição, eu tivesse muita clareza do que eu não queria fazer e do que era mais assertivo, do que gerava resultado. Então foi essencial, assim, assistir os erros de outras pessoas, né, para justamente me tornar um profissional melhor, mais maduro, né, lá na frente. E, enfim, o erro do outro que foi, né, enfim, assertivo para mim. Não que a gente deseje que o outro erre de forma nenhuma, né? Sim, Ana, mas assim,
Pode não falar. era tão comum naquela época, né? A gente ter acesso a mentores, né? Não, A cursos como a gente tem hoje. E eu não, acredito que isso é uma realmente. virada de chave muito grande, porque você tem acesso a pessoas que antes você não conseguia ter, né? Por causa da questão do digital mesmo. Então, você ter Verdade. acesso a alguém que pode te desenvolver, te ajudar, que já cometeu erros, que já teve acertos também. E e eu acho que uma das principais questões é que essa pessoa especificamente, eu acho que não pode ser só o seu líder, sabe? Porque ele tem conflitos de interesse, porque tem informações que são sigilosas, porque tem um monte de questões por trás, porque tem objetivos que precisam ser cumpridos. Então, você tem alguém que, para ter uma comunicação honesta e transparente, mesmo assim, sabe? Eu acredito que é muito importante para o nosso desenvolvimento, porque o líder ele é um apoio, mas o protagonista da carreira precisa ser a gente. É verdade. E eu tenho várias situações em que a gente, inclusive, eu destoo da orientação do próprio líder da pessoa, mas justamente porque eu consigo ter um olhar mais macro, que muitas vezes o líder, por questões que a gente não entende, né, não sabe o porquê, enfim, passa uma orientação que acaba destoando, sabe? E aí a gente consegue dar uma orientação, né, mais coerente, aí a pessoa vai para a ação, ela aplica e ela volta e diz, nossa, fez muito sentido. Ana, aproveitando que tu está falando sobre isso, para quem está nos assistindo aqui, fala um pouquinho do que você faz, aonde que as pessoas te encontram, que eu acho que é bacana você aproveitar esse espaço para também divulgar o teu trabalho, né? Uhum. O meu LinkedIn é Ana Moraes Sales, que é Sales, né, em português, que se tratando de vendas. E aqui no Instagram, meu Instagram é @aana_de_vendas. Também podem ficar à vontade para poder entrar em contato em qualquer um desses canais. Perfeito, gente. A Ana, como eu falei, trabalha com mentoria em vendas para ajudar aí os times, as equipes comerciais a justamente atuarem em alta performance, ter uma remuneração melhor, né? Terem mais liberdade, terem tempo para fazer outras coisas, né, Ana? Exatamente. A gente trabalha para ajudar os vendedores a atingir os melhores salários, já que é ilimitado em vendas. Então, é aproveitar essa parte boa para performar melhor e ganhar mais. Com certeza. E para encerrar esse nosso bate-papo, eu queria que você deixasse uma dica de uma ferramenta que você sugere, o que você usa, o que você já usou, ou uma prática, ou enfim, um livro que você recomenda, né, para os líderes que coordenam times de vendas poderem utilizar isso nos seus dias a dias e que isso possa, de alguma forma, né, também ser eficiente para eles. Uhum. Bom, de ferramenta, acho que eu trouxe aqui a parte de liderança situacional, que é bem importante, né? E que a gente acho que deve replicar muito esse modelo para entender qual tipo de líder que a gente precisa ser com cada, né, nível ali da equipe ou com cada membro da equipe. A parte de gestão comportamental. E como a gente está falando aqui de performance, um livro que eu acredito que é muito interessante para falar desse tema, Os Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, né? Eu acho que esse livro, ele é muito bom para falar de hábitos mesmo que a gente tem para atingir alta performance, já que esse é o tema, mas deixando uma dica também de livro para líder, né? Tem um livro que é muito pequenininho, simples de ler, que eu acho que ele é muito bom, que chama Os Cinco Desafios das Equipes. Ele fala muito sobre essa questão que a gente trouxe hoje, sobre construção de base, de relação de confiança, como que deve ser. Então, são as dicas que eu deixo aqui hoje e espero, né, que as pessoas aproveitem essas dicas e apliquem a alta performance. Se precisar de qualquer ajuda, podem me chamar. Fechou, Ana, eu adorei nosso bate-papo, acho que agregou muito, né? Temos um conhecimento assim muito amplo em relação a esse tema. E eu agradeço muito a tua disponibilidade, né, de ter ficado essa horinha aqui conosco. Agradeço o pessoal que participou. O Wallace, boa noite, já chegou quase no finalzinho. E quer deixar uma mensagem final aí para o pessoal? Não, acredito que a gente já falou de tudo mesmo. Gente, não vejam a alta performance como algo ruim, né? Eu acho que a gente aqui, como líder, dá o tom, assim como o vendedor também controla e conduz a negociação.
E tudo parte da nossa energia. Se a gente acredita, né, que aquilo de fato vai trazer resultados positivos, a gente precisa assumir essa energia e passar isso para a equipe. Porque eu falo muito isso em vendas também. Às vezes, quando a gente vai escutar, né, algumas demonstrações, ligações de vendedores, tem uma pessoa que tecnicamente ela nem está falando o que seria correto, mas o tom dela tá tão seguro, tão forte, sabe? Tão com energia tão alta que o cliente ele para prestar atenção. Tem um case que eu conto muito sobre isso, até de um ex-liderado meu. E nós, como líderes, é a mesma coisa, sabe? A gente é que precisa dar o tom, demonstrar a energia, e tudo começa, né, por nós mesmos. Então, a alta performance é uma coisa que pode ajudar muito a gente, né, a alcançar resultados. É claro que sem perder a empatia, sem perder esse espírito, né, de tornar cada liderado como único e fazer a pessoa se desenvolver. Porque a médio e a longo prazo, o respeito ele vai vir pelo tanto que você ajudou a pessoa a conquistar os objetivos dela. E não pelo tanto que você foi legal, sabe? Eu sempre falava isso, ó. Não quero que você lembre da Ana como se, nossa, a Ana era muito boazinha. Eu não quero isso. Eu quero que você lembre de mim, tipo assim, a Ana, ela me cobrava, ela, né, me falava o que eu precisava fazer, mas eu cresci muito. Então, eu acredito que se todo mundo tiver esse olhar, consegue ir ainda mais longe junto com as equipes. Muito bom, Ana. Gente, muito obrigada pela participação de vocês nesta quinta-feira. Ana, mais uma vez, gratidão pela tua presença aqui. E, gente, sigam a Ana, acompanhem nas redes sociais. Qualquer dúvida, manda para ela. Ela tem uma mentoria incrível para você que também está buscando se desenvolver nessa área comercial. E eu te espero na próxima quinta-feira aqui com mais um líder e com outro tema para a gente conversar. Tchau, tchau, gente. Tchau.